Olá amigos, aqui é Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês. Hoje, a pedidos, nós vamos fazer uma investigação oracular sobre esse caso que é um dos mais emblemáticos, que é o desaparecimento de Elisa Samúdio. Eu já quero pedir a todos vocês que continuem se inscrevendo, continuem dando like, continue comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal e peço para vocês me ajudarem dando o like. Ao entrarem no vídeo, já deixem um like, porque é através dos likes que a plataforma percebe que os vídeos postados aqui são de interesse do público e vai fazer com que a plataforma entregue o conteúdo ao maior número de pessoas. Então é muito importante que vocês deem um like. É só entrar no vídeo já e já dando like, porque vai ajudar muito o canal a crescer. Se você tem interesse em marcar consulta particular comigo, é só entrar em contato através desse número que está aqui na descrição, 279-8129-2232. Bom, vamos começar então. Nós vamos hoje analisar o caso, de desaparecimento e morte de Elisa Silva Samúdio, ela que nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. Ela é filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por um ano. Frequentemente agredida pelo marido e também por questões financeiras, Sônia Fátima deixou Elisa Samúdio com o pai e não pôde ficar com a filha, que na época tinha 6 meses. A partir daí, ela havia às vezes. Passado o tempo, Sônia foi viver em Mato Grosso do Sul, onde se casou novamente há 16 anos e teve um filho. Com o marido, explorava uma pequena propriedade agrícola de produção de pimenta. Ao completar 10 anos, Elisa foi morar com a mãe em Campo Grande, onde permaneceu por um ano, voltando então para a casa do pai. Quando Elisa desapareceu, a mãe, Sônia Fátima, não havia filha há 6 anos e se comunicava com ela apenas por telefone. Desde os 13 anos, Elisa desejava sair de sua cidade natal para tornar-se modelo no eixo Rio-São Paulo, o que fez aos 18 anos, mudando-se para a capital paulista. Não conhecendo ninguém na cidade e passando por dificuldades financeiras, Elisa começou a trabalhar como garota de programa para se sustentar até conseguir se tornar modelo. Segundo testemunhas, Elisa e Bruno se conheciam desde 2008. Bruno, entretanto, afirma que conheceu Elisa em maio de 2009, num churrasco na cidade do Rio de Janeiro. Segundo relatos de Bruno, ele conheceu Elisa numa festa onde se conheceram intimamente e em uma situação em que houve relações sexuais em grupos. Bruno disse que o preservativo rompeu no ato sexual. O goleiro afirmou que festas desse tipo são comuns entre os jogadores de futebol. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente e ela deixou a vida de programa para ficar com Bruno, a pedido dele próprio, que mesmo sendo casado, prometeu que se separaria de sua esposa para ficar com Elisa. Em agosto de 2009, Bruno terminou o relacionamento após Elisa anunciar que estava grávida dele e de se recusar a interromper a gravidez que teria sido proposto por ele. Em 10 de junho de 2010, Elisa é supostamente assassinada por Marcos Aparecida dos Santos, o Bola, amando também supostamente do ex-goleiro Bruno. Bom, gente, só em começar a ler, a interagir com essa energia, já vai dando um peso na minha cabeça, já vai me cansando. É sinal de que ao a gente mexer nessa situação toda, a gente que lida com oráculos, como eu sempre falo, a gente se conecta com a energia pelo nome de batismo e pela data de nascimento. A Elisa Samúdio, Elisa Silva Samúdio, nasceu em 22 de fevereiro de 1985. Se a gente somar 22 mais 2 mais 1985, nós chegaremos a 2009. 2009, por volta de 2009, 2008, teria sido o ano em que ela conheceu o goleiro Bruno. E se a gente somar o 2
mais o 0, mais o 0, mais o 9, a gente chega no número 11, que no tarô de Marseille é representado pela carta da força. A carta da força, eu já expliquei aqui sobre essa energia. Ela acima de tudo, uma carta que nos remete ao autocontrole, a necessidade da gente domar e controlar os nossos próprios instintos. A Elisa, ela era uma pessoa muito voluntariosa, né? Pelo que se tem notícias pelas entrevistas. Ela sempre fazia o que dava na telha, não se deixava controlar por nada nem ninguém, né? Tinha uma natureza, uma personalidade bastante forte. E o que diz aqui também é a carta da sombra, é o que diz a carta da força no seu lado sombra, né? O descontrole, o destempero, a natureza que se atira sem pensar, né? É o instinto, é a força, é o âmago que não é trabalhado pela racionalidade e extrapola todos os sentidos. É aí o que diz a carta da força, influenciando aí energeticamente pelo número, pela data, enfim, a personalidade da Elisa. A carta da força também é uma carta que enfativa as paixões. Ela realmente se apaixonou pelo Bruno, tanto que a ida dela atrás dele em Minas Gerais foi para tentar reatar o caso com ele, movida pela paixão, uma paixão desenfreada, né? Influenciada também por essa energia do número 11 no tarô. Representa muito toda essa personalidade da Elisa. Vamos começar desde já a investigação. Vamos começar com o baralho cigano. A gente vai perguntar ao baralho cigano o que de fato aconteceu no dia 10 de junho de 2010 com Elisa Silva Samúdio, ela que nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985 e é filha de Sônia Fátima Silva Moura. Vamos ver o que o baralho cigano nos fala sobre esse fatídico dia aí. Vou fazer um bloco de 9. Deixa eu ajeitar aqui para todas as cartas ficarem visíveis. Vou virar a primeira carta do meio. A gente tem a carta do buquê. Peixes, homem, nuvens, livros, raposa, criança, coração, torre. O jogo está bastante claro, né, gente? Quem conhece o mínimo de baralho cigano já dá para perceber que houve aí uma armadilha, que houve premeditação, que houve aí literalmente algo pensado, algo planejado, um homem de posses, tá? Olha só, um homem de posses, um homem com poder, um homem com grande potencial financeiro, porém confuso, perdido, com a cabeça fora do lugar, sem saber como agir em meio a essa situação que se encontrava, tá? Com a cabeça perdida, sem saber o que fazer, opta aí, tá? Por uma armadilha, por esconder de fato uma situação. A carta das flores do buquê, a leitura interna é a dama de espada, né? Então ela representa uma carta feminina. A carta que representa a própria Elisa Samúdio
saiu no centro do jogo entre os livros e a raposa. Literalmente aqui é a armadilha, né? Literalmente aqui o jogo retrata o que aconteceu com ela. Ela foi levada por uma armadilha, ela foi levada para uma situação em que já havia tudo planejado, né? Tudo arquitetado para que ela realmente não saísse mais dali, tá? E aí ela foi inocente nessa situação, como eu falei na abertura, as cartas confirmam isso aí, tá? Até o momento em que ela foi enclausurada, ela não imaginava do que iria acontecer, tá? A carta da criança do coração fala exatamente dessa não percepção dela do que poderia vir, na verdade, a acontecer com ela. Ela foi realmente inocente, pensando que iria reatar o relacionamento, até mesmo por causa do filho recém-nascido, tá? Mas realmente ela foi aí enclausurada, ela foi aí isolada e deu o que deu, né, gente? Essa primeira tiragem fala claramente, tá, de como aconteceu isso. Eu não tenho dúvidas aqui pelo baralho, tá, que o próprio goleiro Bruno, ele é sim o responsável por tudo isso, ele é sim o mentor intelectual de toda essa situação, visando única e exclusivamente questões financeiras, tá? Ele não queria realmente arcar com as questões financeiras, do reconhecimento, possivelmente pensão, uma coisa que para ele seria até irrisória, devido a ele estar no auge da fama, trabalhando no Flamengo, ganhando muito bem por isso, sendo dono de sítios, de apartamentos, enfim. É, infelizmente, uma situação muito triste. As pessoas se deixam levar por questões financeiras. Realmente é um caso bastante triste, um caso muito, muito, muito pesado. Vamos ver agora com o baralho cigano como é que estava, na verdade, o relacionamento do Bruno com a Elisa nesse ínterim, ou seja, até o dia 10 de junho de 2010. Vamos ver aqui o que se passava pela cabeça do Bruno, os sentimentos, as intenções dele em relação a Elisa. Vamos ver aqui também com o baralho cigano. Deixa eu acertar aqui para todo mundo conseguir enxergar. Nessa primeira casa a gente vai ver como estava o relacionamento do Bruno e da Elisa 3 meses antes do acontecido. Vamos ver que carta a gente tem aqui. A gente tem a carta do homem e das nuvens. Olha só. Ele literalmente confuso, ele sem saber o que fazer, ele sem saber como agir em relação a toda essa situação da gravidez, né? 3 meses antes da data da morte, o neném já tinha nascido, né? Então fica, né, a cabeça dele já muito confusa, já muito perturbada, ele realmente sem saber como agir em relação a isso tudo, principalmente a pressão que a Elisa estava fazendo sobre ele. E aí, após essa situação, né, ali 3 meses antes e na época do fato acontecido, como estava, olha só, a raposa, gente, ela foi realmente enganada, olha aqui. Ela foi realmente enganada, ela foi ludibriada, ele conseguiu iludir a Elisa Samúdio com mentiras, com promessas. A raposa aspectada, a raposa e a carta 27, o próprio envelope. Muita mentira, muita enganação, ele conseguiu atrair a Elisa, diria que até facilmente, tá? Pela raposa ser muito astuta, né, ser muito inteligente, ele conseguiu dominar ela, convencê-la a fazer o que ele quer até com uma certa facilidade, né? Infelizmente, nessa casa número 3, a gente vai ver o que influenciou, qual foi o ponto de mudança do passado até a decisão tomada, né, para que acontecesse o desfecho com a Elisa. E aí a gente tem a âncora e a estrela. Olha só.
a âncora falando realmente da questão financeira, das questões de trabalho e a estrela remetendo aí a uma longevidade, a uma questão de imagem também, ou seja, ele achou que essa relação, a pressão que a Elisa estava fazendo, as questões da mídia em cima dele, né, pela questão da agressão, isso tudo foi, vamos dizer que a mola mestra, tá? Para que ele realmente tomasse essa decisão que ele tomou de arquitetar tudo isso e esse fim trágico para Elisa. Basicamente, a fama e o dinheiro, o trabalho, o reconhecimento que ele tinha na mídia e essa imagem sendo manchada pelos boletins de ocorrência que a Elisa tinha feito de agressão, das informações que ela passou para a imprensa de que ele pedia que ela interrompesse a gravidez, tudo isso para ele soou como algo que poderia estragar sua carreira, manchar sua imagem, e aí ele resolveu arquitetar tudo isso. Quais eram os sentimentos do Bruno em relação a Elisa? Livros e caixão. Sentimentos nenhum, né? Aqui não existe sentimento. Aqui existe, na verdade, uma camuflagem do não sentir. Possivelmente ele devia transparecer para ela alguma coisa que no fundo era só uma capa, era só um invólucro. Possivelmente deveria dizer para ela que queria resolver a situação, que de alguma forma gostava dela, e etc, etc. Só que isso era mais uma forma dele camuflar o que ele realmente queria fazer. As intenções do Bruno, olha só, é meramente coercitiva, tá? Ele tinha aí realmente um desejo sexual pela Elisa, mas ao mesmo tempo ele queria de alguma forma calar a Elisa Samúdio, tá? Queria impedir que ela falasse, que ela o denunciasse, que ela continuasse a ir à mídia e a delatar, relatar tudo que estava acontecendo, né, durante a sua gravidez e até mesmo após o seu filho nascer. E o desfecho dessa situação, a gente tem aqui a cruz com a montanha. Não podia ser diferente, né? Um grande sofrimento foi impingido a essa moça. Um isolamento, um sofrimento e algo que não teria um fim ou possibilidade dela realmente escapar. Como eu disse, tudo muito bem arquitetado, tudo bem tramado, tá? E o fim não podia ser outro, né? Realmente aqui um sofrimento que foi elevado ao máximo e não teve como ela se safar de toda essa situação. O baralho está sendo bem literal, tá? Descrevendo aí para mim, pelo menos, basicamente tudo que realmente aconteceu. Aquela situação da raposa com o envelope aqui, para mim, já descreveu tudo, tá? Já descreveu tudo. E agora, por último, mas não menos importante, a pergunta, na verdade, que não cala em relação a este caso. O corpo, os restos mortais da Elisa Samúdio, será encontrado algum dia? Vamos ver aqui com o tarô, situação, caminhos e resultado. Perguntando ao tarô se o corpo, se os restos mortais de Elisa Silvia Samúdio, que nasceu no dia 22 de fevereiro de 1985, ela filha de Sônia Fátima Silva Moura, o corpo dela, os restos mortais, serão encontrados? Vamos lá, vou perguntar aqui para o tarô. Situação, chance e o resultado. Arcanos menores. Saiu duas cartas aqui, vai ficar as duas, tá? Pra gente analisar.
Vamos lá então. Vamos ver aqui a situação. A gente tem a roda da fortuna com o 9 de paus. Olha, a situação hoje para que se encontre os restos mortais da Elisa ou o corpo em si, é uma situação assim que ainda existe uma possibilidade. Eu acredito que sim, tá? Que em algum momento esses restos mortais, o próprio corpo será encontrado. Quer dizer, existe uma possibilidade de que se encontre, tá? Ele sempre fala de uma resistência, ou seja, existe um indício, existe uma prova de que o corpo dela ainda é possível ser encontrado, tá? A roda da fortuna fala que é uma situação do destino que ainda persiste, ou seja, ainda existe essa possibilidade, tá? Eu vejo aqui, para mim, o corpo dela, se for realmente encontrado, ele possivelmente deve ter sido ou queimado ou algo desse tipo, tá? Porque o 9 de paus, o naipe de paus, ele é elemento fogo, né? A gente tem aí uma tendência, mesmo ele queimado, pode ser que tenha aí algum vestígio aí, algum pedaço, alguma situação que ainda possa ser identificado, tá? Essa possibilidade da situação de ser encontrado, ela ainda existe. Vamos ver a chance. A estrela com o rei de espadas. É o que eu estou dizendo, tá? Acredito que sim, tá? A gente tem ali na situação paus, no caminho espada. Eu creio que realmente essa ideia de esquartejamento, ela pode ter realmente acontecido sim, tá? Existe aí, né, de 2010, hoje são 2022, em junho faz 12 anos do desaparecimento da Elisa, tá? As cartas mostram aqui na situação a estrela com o rei de espadas. Eu acredito, tá? O caminho pode ser que realmente exista essa possibilidade, sim, tá? Eu vejo aqui uma questão de fracionamento da estrela com o rei de espada, né? O rei de espada que dos reis o mais pérfido, né? O mais afastado de sentimentos. E o resultado final, o corpo de Elisa Samúdio será um dia encontrado? A gente tem os enamorados, 8 de ouros, 10 de espadas. Eu acho que falta ainda, né, se a gente pode dizer assim, um direcionamento maior, tá, dos órgãos competentes para encontrar realmente esses restos mortais. Eu diria que se fizesse uma busca mais expandida dos locais aonde foi aí suspeito ou dito como suspeito, é bem capaz, tá, que se encontre algo que prove ser realmente o corpo da Elisa. A carta do 8 de ouros com o 10 de espadas aqui me fala que houve muita dúvida em relação a essa procura, tá, por esses restos mortais, e que se tivessem insistido mais um pouco, com certeza essa história chegaria ao fim, tá? É uma situação muito complicada, é uma situação muito pesada sim, tá? Eu acho que houve aí também um pouco... Tá? Essa é a minha opinião mediante o que eu estou vendo aqui. Eu acho que se tivesse aí talvez uma intensificação maior, se as buscas realmente fossem mais intensas, mais direcionadas, mais determinadas, vamos dizer assim, esse caso já teria sido resolvido, tá? Existe a possibilidade sim de encontrar, mais uma vez eu falo, o corpo possivelmente foi cortado, seccionado,
possivelmente incinerado, mas algo ainda existe que pode ser comprovado, tá? E volto a dizer, o local ali, esses locais todos onde foram indicados, em algum lugar desses, se buscarem, se ampliarem o espaço das buscas, é possível que se encontre alguma coisa, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, aí mais uma investigação oracular. Espero que vocês tenham gostado, que Deus dê o descanso eterno ao espírito dessa moça, que ela possa ser acolhida, que ela possa ser cuidada e que hoje vibre luz para o filho dela, para a mãe dela, para a família dela que ficou aqui na Terra, e que ela consiga encontrar o seu caminho. Até a próxima. Tchau.